Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus Bonetti, sou designer no time de criação aqui na Resultados Digitais. Vou falar um pouco sobre algumas técnicas úteis para criar um bom infográfico, mesmo que você não seja designer. Antes de tudo, esboce o conteúdo do seu infográfico em um documento de texto. Faça uma lista dos tópicos que pretende abordar de forma que eles se conectem e praticamente contem uma história. Depois, desenvolva cada um desses tópicos em textos curtos e diretos, que funcionarão melhor no infográfico. Colete dados e informações numéricas relevantes para seu assunto, pois eles poderão aparecer em destaque e tornar a leitura mais dinâmica. O segundo passo, e um dos mais legais, é se inspirar buscando referências de outros infográficos. Nessa etapa, eu gosto de dividir minha busca em 3 categorias. 1. Similares, onde você pode buscar infográficos que falem do mesmo assunto ou de um assunto muito próximo ao seu, talvez até de seus concorrentes, para saber como você pode destacar o seu conteúdo em relação ao deles. Por exemplo, se seu infográfico for sobre publicação em redes sociais, busque outros que falem sobre o mesmo assunto. 2. Relacionados, onde você procura infográficos que tenham a ver com o seu segmento, mas não sejam exatamente do mesmo assunto. Assim você começa a ter uma visão mais macro da produção do mercado em que você está inserido e tem uma ideia melhor de como se inserir e se destacar nele. Por exemplo, se for fazer um infográfico sobre e-mail marketing, busque referências sobre marketing digital como um todo. 3. Outros assuntos. Aqui é quando você sai da sua caixinha e busca o estado da arte dos infográficos para trazer aspectos realmente inovadores à sua criação, que vão fazer ela estar além das expectativas. Aqui vale tudo. Busque exemplos de infográficos em revistas conceituadas, sites de design, independente do assunto que eles abordem. Não coloque o nível de inovação dessas referências como seu objetivo, mas use-os para identificar pequenos aspectos que vão levar sua criação para um próximo nível. Junte todas essas referências em um painel que você terá em mãos na hora de colocar a mão na massa. Para isso, recomendo o Pinterest, uma ferramenta de coleta de inspiração onde você salva suas referências em painéis e inclusive pode explorar os painéis de outras pessoas. Quando já estiver inspirado, comece a diagramar o seu conteúdo no seu infográfico. Recomendo o uso do Canva.com, uma ferramenta de diagramação online intuitiva e bem completa. Faça seu cadastro no Canva e comece a explorar as ferramentas, templates e recursos disponíveis, e vá colocando as informações do seu infográfico na tela. Inicialmente, faça apenas um esboço de onde cada informação vai ficar, só para ter uma ideia da forma geral que o seu infográfico vai tomar. Não capriche nos detalhes ainda, pois é muito importante que a disposição das informações esteja coesa para garantir o entendimento da sua peça. Quando tiver essa visão macro definida, comece a trabalhar os detalhes visuais do seu infográfico. Aqui vão alguns aspectos importantes e dicas às quais se atentar. Cores. Escolha um esquema de cores que faça sentido. Em muitos casos, podem ser as cores da sua empresa ou de uma campanha da qual o seu infográfico fará parte. Você pode usar seu painel de inspirações para buscar combinações de cores que podem funcionar bem. O mais importante é que as informações textuais tenham cores que contrastem com o fundo e garantam a legibilidade do seu conteúdo. Se achar complicado, não reinvente a roda. Use textos pretos para fundos de cor clara e textos brancos para fundos escuros. Textos. Falando em textos, ter atenção às fontes do seu infográfico vai garantir que ele seja mais bonito e eficaz. Por mais que o Canva ofereça muitas opções de fontes, se atenha a 1, 2 ou 3 fontes, no máximo. Escolha uma mais decorativa para os títulos e palavras em destaque e outra mais comum para os parágrafos maiores. Não recomendamos o uso de fontes decorativas em textos com mais de 2 linhas, pois isso torna a leitura extremamente cansativa, e você não quer que seu usuário fique com preguiça de ler seu infográfico. Use tamanhos de fontes para estabelecer uma hierarquia dos seus conteúdos. Estabeleça alguns papéis que o texto desempenha no seu infográfico, define estilos para cada um desses papéis e anote-os num bloco de notas, e siga-os com consistência. Por exemplo, títulos usarão a fonte Georgia em negrito, tamanho 32. Parágrafos usarão a fonte Open Sans regular, tamanho 16. Números e palavras-chave usarão a Open Sans também, mas em negrito e tamanho 24. Isso fará com que seu leitor se localize facilmente pelas informações do seu infográfico e saiba que ordem seguir na leitura. Alinhamento e margens. Nós, designers, costumamos dizer que todo texto precisa respirar. Dar margens para os elementos em sua composição visual é muito importante para garantir uma leitura mais fluida e organizada. Nunca deixe seus textos muito perto das bordas ou de outros elementos, e mantenha um espaço entre as linhas de texto. Porém, cuidado para não exagerar no espaço entre os elementos que se relacionam entre si, a ponto de fazer com que percam sua conexão. Por exemplo, um título e o parágrafo ao qual ele está relacionado não podem estar muito distantes.
e se houver um ícone relacionado a esse conteúdo, ele também deve estar próximo. O alinhamento dos elementos também garante a organização. Trace linhas imaginárias em seu infográfico e coloque os elementos sempre encostados nessas linhas invisíveis, consistentemente. Imagens e ilustrações. Seu infográfico pode e deve conter imagens e ilustrações para comunicar seu conteúdo. O Canva.com oferece uma série de opções que você pode usar, e se quiser ir além, vale explorar os bancos de imagem com fotos e ilustrações que você pode incluir na sua composição. O importante aqui é, de novo, manter a coesão entre esses recursos gráficos, escolher que rumo irá tomar e segui-lo consistentemente. Por exemplo, se decidir usar ilustrações, busque as que seguem o mesmo estilo e faça o mesmo com ícones. Se eles usarem linhas e contornos, busque usar sempre desenhos com linhas e contornos parecidos, e se forem preenchidos, que usem cores semelhantes e que combinem com o resto do infográfico. Outro fator importante é a mensagem que cada uma dessas imagens passa. Ela deve fazer sentido, traduzindo visualmente uma informação do seu conteúdo textual ou talvez complementando. Call to action. Por fim, recomendamos sempre que seu infográfico inclua um call to action, que pode ser para outro material seu, buscando uma nova conversão, ou para o seu site, um artigo do seu blog ou um produto ou serviço que sua empresa oferece. As dicas continuam valendo para o seu CTA. Ele deve ter contraste com o fundo e chamar a atenção do usuário, ser legível e ter espaço para respirar. O estilo do CTA pode seguir o do seu infográfico ou não, isso vai depender do que está sendo ofertado. Por exemplo, se for um e-book da sua empresa, ele pode ter o estilo desse e-book e ficar dentro de uma caixa em destaque. Se for um post no seu blog que complemente o seu infográfico, ele pode manter o mesmo estilo e ter apenas um elemento de destaque que garanta a continuidade da navegação. Para finalizar, revise o seu infográfico e, de preferência, peça para outra pessoa revisá-lo também e dar seus feedbacks sobre o conteúdo e a forma como os elementos se conectam. Faça as alterações necessárias, salve seu arquivo num tamanho confortável para a leitura e publique-o. Espero que as dicas tenham sido úteis, muito obrigado e boas conversões!